começar aí, Rodrigo? Gravando. Ixi! Tá gravando Olha, a se tu oração. colocar esse negócio aí... Gravando dentro da oração. Boa noite, galera. Esse é o nosso primeiro momento juntos, onde estou aqui hoje com a presença do nosso grande pastor, pastor Senho, pastor André. E pra gente é um motivo de muita alegria, né? Estar dentro da casa dele, nos recebeu dentro da sua casa, do seu lar. E viemos hoje tratar alguns assuntos, junto com o Eunapio aí, que preparou uma relação de perguntas super vindas do alto, mas viemos aqui falar de um assunto específico, na verdade de vários assuntos, mas de um em especial, que é a nossa conferência anual de adoração da Igreja Batista Aliança, Atraídos. E aí, meu pastor, diga lá da expectativa para esse ano, pro Atraídos. Glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento tão nobre, tão especial, né? Estar com vocês assim, grande Eunapio, grande Bruno, galera atrás das câmeras aí. É uma alegria muito grande poder recebê-los em casa. Vocês são discípulos e filhos preciosos. Falar do Atraídos para mim é algo assim que mexe com o meu coração, com as minhas emoções, com as minhas expectativas, porque o Atraídos ele surgiu a partir do direcionamento do meu pastor Joaquim Neto, que sugeriu que anualmente nós desenvolvêssemos uma conferência anual de adoração, e prontamente ali eu decidi obedecê-lo, né? E fizemos o primeiro, já estamos indo para o segundo, e realmente foi algo que foi muito além das minhas melhores expectativas. Então, meu coração está cheio de alegria, motivado, animado e crendo que algo poderoso está vindo aí da parte de Deus. Boa noite, pastor. Ano passado a gente teve o Atraídos pela Glória. E esse ano, atraído para quem? Na verdade, o nosso projeto se chama Atraídos e nós trabalhamos com subtemas relacionados à estação da igreja, estação de tempo que a igreja está vivendo. Ano passado, nós entendemos que o subtema seria para a glória, ou seja, levar a igreja a um mergulho em intimidade maior com Deus, atraídos pela glória, pela presença, pela manifestação do nosso Deus. Esse ano nós temos sentido um ardor muito grande no nosso coração pelos perdidos, por esse mundo aí fora. Entendemos que essa é a última hora e o Evangelho ele deve ser anunciado por todos os cristãos, de todas as formas e em todos os lugares. Por isso esse ano Deus colocou no nosso coração como subtema Atraídos para o Mundo. Atraídos para o Mundo. Pastor. E o que muda, pastor, do tema do ano passado para esse ano, esse subtema? O que tem de contraste para esse ano? Eu acredito que o subtema desse ano, ele na verdade se unifica ao subtema do ano passado. Porque quando nós falamos em ser atraídos pela glória, nós vemos o madeiro na vertical. E quando dizemos o atraídos para o mundo, vemos o madeiro na horizontal. Então nós temos aí a cruz de Cristo. Para a glória, eu sou atraído para cima, para a presença. Para o mundo, eu sou atraído para os lados, para o meu semelhante. Então eu acredito que eles se completam na verdade. Ano passado foram experiências muito relacionadas ao próprio Deus. E esse ano nós vamos ao encontro daquilo que queima o coração do Senhor, que são os perdidos. E como começou, pastor, assim, esse tema, né? Como foi surgindo no seu coração? No culto o senhor já chegou a declarar algumas experiências no Lava Jato, né? Isso. Algumas situações ali de querer explodir o evangelho, de querer alcançar algumas almas, né? E foi a partir daí que começou? Conta pra gente um pouquinho como é que foi surgindo essa visão para o mundo. Veja bem, Eunapio, o cristianismo consiste em alguém que saiu do seu trono de glória para encontrar o homem perdido e pecador. Uma igreja que ela não volta os seus olhos, o seu coração para esse mundo perdido, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela precisa reavaliar os seus fundamentos, porque a nossa fé está fundamentada num amor imensurável de Deus, o qual envia o seu próprio Filho
para nos resgatar dele. A palavra de Deus diz que essa nossa aliança com Deus, ela não provém de nós, mas provém do Senhor, que nos reconciliou com Ele mesmo e agora nos deu um ministério, um serviço, o serviço da reconciliação. Então a nossa responsabilidade é reconciliar o mundo perdido com o Senhor. Esse subtema, ele é um pouco assim, ambíguo, mas se você parar para analisar, pensa comigo, Bruno, a mesma Bíblia que diz para te não amar o mundo, é a mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo. Amém. Forte, né, pastor? É algo interessante para a gente pensar, porque na verdade, a palavra mundo na Bíblia, ela tem várias raízes, do qual nós lemos mundo em vários versículos, mas não dizem a mesma coisa. Alguns são mundo como globo, como planeta, outras são mundo como sistema e outras são mundo como pessoas. Então nós estamos sendo atraídos às pessoas. O Evangelho precisa ser anunciado. Eu tenho andado pelas ruas da nossa cidade e tenho me sentido muito inconformado com muitas vezes uma propagação rasa do Evangelho. O Evangelho, ele na verdade, ele tem que ser um estilo de vida, ele tem que ser parte da nossa vida. A propagação, ela não pode depender de grupos, ela não pode depender de trabalhos evangelísticos demarcados num dia ou num horário, não. Essa atração para esse mundo deve ser todo dia, toda hora, em todos os lugares, deve ser na faculdade, deve ser no trabalho. Então, na verdade, o que nós queremos implantar, EUNAP, é uma filosofia. Que filosofia é essa? Ou eu sou um missionário, como diz o grande pregador, ou eu sou um impostor. Ou eu estou do lado de Deus, ou eu estou do lado do meu lado, do lado da passividade. É um vídeo, né, pastor? É um vídeo constante. É um vídeo constante. Na verdade, dizem que as últimas palavras de alguém retratam aquilo que está no coração dela, na sua essência. E as últimas palavras de Jesus aqui nessa terra, como homem ressuscitado, foi: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então nós não estamos inventando nada, estamos apenas ratificando a vontade do coração de Deus. Se fala em atraídos para o mundo. A gente tem esse tema e um subtema, né? Mas o primeiro passo para nós como igreja, ser uma igreja que é atraída para o mundo, qual seria esse primeiro passo? Assim? Seria, no caso, a oração. Tipo assim, Leon Ravenhill, ele fala o quê? Fala que tem muitas pessoas dispostas a organizar tudo, mas poucas dispostas a agonizar, a chorar por algo, a fazer isso, né? A se dispor a renunciar a sua própria vida para isso. Ele fala: o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Muitos querem alegria pela manhã, mas não querem chorar uma noite inteira. Paga um preço, né, Bruno? Existe isso, entendeu? De pagar um preço. E nós somos essas pessoas que vão pagar o preço, acredito, por essa cidade. Né? Eu acredito assim, Bruno, que nós precisamos, o que nós precisamos é de uma causa. Jesus não saiu do céu sem uma causa. Uma causa consumia Jesus, reconciliar o mundo para com Deus. O que nós precisamos como igreja, como cristãos, é ter uma causa. Qual é a causa maior do Evangelho? A causa maior do Evangelho é salvar aqueles que estão perdidos. É difundir, é propagar o amor de Deus, é anunciar as boas novas. O Cordeiro de Deus veio a esse mundo, foi sacrificado e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Então nós precisamos de uma causa. Eu acredito que a eternidade, ela tem perdido um pouco, nós temos perdido um pouco a sensibilidade da eternidade. Isso é muito sério. O céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Deus e o diabo, eles existem. E às vezes, como igreja, pelo fato de sermos pessoas naturais, a gente pode perder essa sensibilidade, essa dimensão. É por isso que João diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não basta eu ter verdade, não basta eu ter uma boa motivação, eu preciso entrar numa dimensão sobrenatural, que é a dimensão do Espírito. Então é em verdade, mas é também em espírito, é viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural está completamente relacionado à alma daqueles que estão longe de Deus, à alma do pecador. Amém.
Quando o pastor falou para mim do tema, meu coração queimou muito porque eu comecei a imaginar uma série de coisas, né? A primeira coisa que veio no meu coração foi uma igreja para fora. E veio logo aquela frase: como que eu vou influenciar o mundo como que eu vou transformar o mundo, me influenciar sem estar presente, sem me relacionar? A chave é essa, pastor: começar a se relacionar com as pessoas, começar a intensificar ainda mais. Eu estava dizendo esses dias, um rapaz chegou para mim e falou: pastor, existem muitas igrejas, e por que ainda há muitos perdidos? E eu disse para ele: querido, porque a igreja não salva ninguém. A igreja é um lugar para os salvos. Então não adianta ter igreja se não tem propagação. Você está entendendo? A igreja, ela recebe os salvos, mas ela é o lugar dos salvos, mas ela mesma não salva. Ou seja, é nesse id, é nesse sair, é no dia a dia, é me infiltrando, é assumindo a verdadeira identidade que eu tenho, que eu vou conseguir tocar as pessoas. De nenhum momento a palavra de Deus diz que as pessoas virão à igreja, que o mundo virá à igreja, mas diz a igreja para ir ao mundo, para ir ao encontro dessas pessoas. Então é em todos os lugares, Eunápio, é toda hora, é a todo momento, eu carrego uma essência, uma filosofia, uma identidade. Eu sou um missionário em tempo integral, disfarçado de administrador, disfarçado de universitário, disfarçado de profissional liberal, disfarçado de qualquer outra coisa que seja minha função. A minha essência é um missionário, é um pregador da palavra. Então, aonde eu estiver, com quem eu estiver, eu tenho a responsabilidade de pregar o Evangelho e de anunciar o amor de Deus às pessoas. Existe, então, talvez uma falta de identidade em muitos? Eu acredito que sim, com certeza absoluta, com certeza muitos talvez tenham se sustentado por um ambiente legal, por companhias legais, por uma motivação incorreta acerca de uma questão pessoal, individual. Muitos não têm compreendido a sua identidade. A palavra de Deus diz que não se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma mesa. Não se esconde, muito pelo contrário, se coloca num lugar onde ela possa iluminar. A palavra de Deus diz que nós somos o sal dessa terra, ou seja, nós temos a responsabilidade de dar sabor à vida das pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos como luzeiros em meio a uma geração pervertida e corrompida, a qual nós brilhamos como estrela no universo. Ou seja, a minha vida precisa fazer a diferença na vida de outra pessoa. Isso é um fato, isso não é uma opção, não é uma alternativa. Isso sabe, eu vou decidir fazer a diferença. Não, isso é a minha essência, há uma luz em mim que precisa iluminar as trevas, a vida daqueles que estão em trevas. Então, eu acredito sim, Bruno, que é uma questão de não entender a sua identidade. Eu tenho tido o privilégio, Deus tem me dado a graça e o discernimento de compreender que onde eu estou, na bomba de gasolina abastecendo o carro, no lava-jato lavando, cruzando as pessoas na rua. Eu estou vindo de uma viagem hoje, exatamente, estou chegando de uma viagem e paramos para comprar coco. E falamos do amor de Jesus, e paramos numa bomba de gasolina e falando para as pessoas: olha, o que está em mim, eu preciso fazer a diferença. Essa experiência que a gente passou, a gente foi em São Luís, né, pastor? Na volta, todo mundo, pra onde a gente vai, erramos o caminho um pouco, tivemos que parar no outro posto. No posto eu falava: pai, a gente parou aqui só por causa de um frentista lá, e o cara ficou: meu Deus do céu. Frentista que começou a abrir o coração, que começou a ser tocado pelo Espírito Santo. Eu acredito nessa igreja. Uma igreja que é atraída para fora, uma igreja que é atraída para o mundo, uma igreja que sai e faz a diferença, não só num dia específico, mas todos os dias, todo momento. Uma igreja que se levanta e diz: Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Senhor, quem nós vamos tocar hoje? Senhor, aonde eu posso contribuir contigo hoje? Todos os dias, até porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então, a experiência com o Espírito Santo, com Jesus, ela não é algo de final de semana, ela é todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias, e se Ele está comigo todos os dias, é porque todos os dias Ele quer realizar algo através da minha vida. Adão era um exemplo disso, né? Adão, ele não, eu digo assim,
Ele não tinha somente experiências com Deus todo dia, todos os dias tinha um encontro com Deus. Um encontro Diferente, né? Um encontro, e nesse encontro ele era orientado, nesse encontro ele recebia direcionamento, Deus dava comandos a Adão. Diz o meu amigo pastor Ribinha que o ápice da oração não é quando você fala, mas é quando você ouve. Quando você consegue ouvir a Deus, ouvir o comando de Deus. Esses dias eu estava no Lava Jato e o Espírito Santo falou comigo: diga para ele que eu amo. Eu falei: meu Deus, que privilégio poder estar aqui e o Espírito Santo falar comigo: diga para ele que eu amo. E aí eu me levantei em obediência, eu recebi uma voz de comando. O que nós precisamos entender é que nós não temos a responsabilidade de convencer, de converter e nem de mudar a vida das pessoas. Nós só temos que falar, nós só temos que compartilhar, nós só temos que testemunhar. E a minha Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, teve um momento, eu estava com o senhor no carro, e a gente começava a ser atraídos para o mundo, né? O senhor me revelou o tema, e foi quando eu comecei a ficar agitado. E o senhor comentou que o senhor iria falar com o seu pastor, o pastor Joaquim, sobre o tema. Se podia lançar esse tema, porque é um tema muito forte, né? Fica uma segunda ali intenção, uma segunda opinião, de repente alguém não entende muito bem. E a princípio eu pensei, será que é por causa da religião? Porque um tema forte como esse é um tapa na cara da religião, né? É verdade. E o que está acontecendo hoje? Talvez essa falta de identidade que o Bruno falou é por causa da religião. Pessoas estão ficando secas por causa da religião. O mundo está recusando a igreja por causa da religião. Eu acredito que sim. Veja bem, a Bíblia diz, Jesus certa vez disse o seguinte: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Um passarinho consegue voar com uma asa só? Um avião voa com uma asa só? Então eu preciso das Escrituras e eu preciso do poder de Deus. Se eu tenho só as Escrituras, eu me torno legalista, religioso, eu me torno um homem cheio de regras, cético. Se eu tenho só o poder, eu me torno fanático, desequilibrado, enfim, alguém que não tem fundamentos. Então eu preciso dos dois. Eu acredito que o que destrói a religião e todos os outros sofismas, as mentiras, é você ter esse equilíbrio. Eu tenho a Escritura e eu tenho o poder de Deus. Então eu acredito sim que a Escritura, sim, o poder, ela gera isso, ela gera, sabe, essa falta de discernimento, de sensibilidade, assim como o poder sem as Escrituras. E o que me consolou foi depois que eu vi o meu pastor desenvolver uma conferência debaixo do nome Sem Paredes. Então, quando eu vi esse nome Sem Paredes e a hashtag Vamos Derrubar os Muros da Igreja, eu fiquei animado. Nós vamos ser atraídos pelo mundo. Olha, eu quero dizer algo para vocês, gente, que está no meu coração aqui agora, nesse exato momento. Eu sinto que Deus vai transicionar a vida de todos aqueles que estiverem ali atraídos. A nossa vida, ela verdadeiramente não será mais a mesma. Nós seremos consumidos. Jesus falou que colocaria dentro de nós uma fonte, e essa fonte jorraria para a vida eterna. A fonte de muitos, elas estão obstruídas. A fonte de muitos está fechada, e com isso muitos à nossa volta estão morrendo de sede. Mas no Atraídos para o Mundo de 2015, o Espírito Santo fala comigo nesse exato momento que fontes serão liberadas, diques serão rompidos, o Evangelho vai jorrar de forma sobrenatural através da nossa vida. Uma geração de incendiados, de inconformados, de apaixonados pelo Senhor e pela sua obra está se levantando. Castanhal não será mais a mesma, porque nós estamos sendo atraídos para o mundo. Para encerrar, a data e os convidados. Já chama todo mundo. Olha, meu Deus, quando eu pensei que não, esse ano eu pensei que nós faríamos ele de forma local, por algumas questões locais, e compartilhando isso com alguns amigos muito próximos.
Os convidados eles estão se aumentando, né? Eles estão assim, meu Deus, interessadíssimos em estar, sentindo no espírito que Deus vai fazer algo muito precioso. Gente, atraídos, né? Então bora, atraídos. É no dia 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Irmãos. Só cabe num projeto desse quem tem fome, quem tem sede, quem é desesperado, quem não se cansa de receber mais de Deus. Por isso, eu te chamo, vem estar conosco nesses dias. Vai ter muita gente boa. Pastor Ribinha, da Igreja Batista de Pinheiro, Pastor André Neves, da Igreja Batista do Angelim, Pastor Bruno Garreto, de Chapadinha, vai estar o Pastor Efraim conosco, da Igreja Evangélica Nova Aliança de Paragominas, Pastor Wellington Pacheco, mais conhecido como Negão Gomes, Pastor André Mendes, Ministério da Igreja Batista, Ministério de Louvor da Igreja Batista Aliança. Gente, é muita coisa boa, é muito homem de Deus reunido num só lugar, né, em tão poucos dias, mas eu acredito que nós vamos viver momentos intensos na presença de Deus. Eu quero convidar você, não fique de fora, vem, escute, não é mais um evento, mas é o momento que Deus vai transicionar a nossa vida e a nossa história. Vem com a gente. É nóis. É nóis. Até o atraído, gente. Tamo junto. Muito arruma esse negócio aí que eu acho